Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde, em segurança. O vídeo tem como objetivo, esses nossos vídeos, debater e discutir alguns pontos que já foram apresentados para vocês. Eu trago aqui alguns pontos que eu destaquei na nossa disciplina de filosofia, ética e responsabilidade socioambiental. O primeiro ponto que eu quero destacar é participar, dialogar com essa relação do conhecimento, é essa nossa capacidade, essa tendência dos seres humanos na busca do conhecimento, da descoberta, o que nós chamamos de curiosidade epistemológica, a capacidade de aprender, de descobrir, essa inquietação de buscar o conhecimento, de desenvolver estratégias, de colocar a mente para funcionar. O que leva ao nosso segundo ponto, que é a questão da sobrevivência, a construção da nossa sobrevivência. Uma coisa está relacionada à outra. Uma vez que temos a capacidade de pensar, pensamos em como sobreviver. A consciência emerge como uma estratégia de vida. Esse ponto que faz a integração entre a capacidade humana e a necessidade de uma sobrevivência. Todos precisamos avançar, desenvolver estratégias que, ao longo dos séculos, dos milênios, os seres humanos procuraram cada vez mais aprimorar com sua capacidade. É uma necessidade humana que está relacionada à existência material. Uma vez que pensamos, que produzimos, que temos conhecimento, nós criamos materiais, recursos, estratégias, planejamentos para executar a nossa vida, uma vida em sociedade, principalmente com os seres pensantes, que temos essa capacidade de produzir os meios. Os recursos são outras complexidades, mas os meios estão relacionados à nossa capacidade de transformar aquele recurso para que possamos desenvolver nossa capacidade de sobrevivência. Essa condição é inerente, ou seja, é da natureza, é da formação dos seres humanos. Desenvolver as nossas capacidades de pensar, de criar. Vamos também pensar nessa relação da prática produtiva. No próximo vídeo, iremos discutir todos esses aspectos. Na prática produtiva, como eu estava colocando, ela é uma relação instintiva. Temos, através do aperfeiçoamento dessa ação, uma relação que está interligada ao tipo de trabalho. A capacidade produtiva, através dessa prática de produzir algo, e principalmente, como nós estamos vendo nessa pandemia, essa relação da produção, da logística, do produto, de pensar como eu vou chegar até o consumidor final, como eu vou fazer para que o meu produto chegue às pessoas. São as pessoas que necessitam e são o foco dessa relação. Pensar como eu chego às nossas pessoas. Essa vida em sociedade que é criada através de uma estrutura social que é fundamentada numa relação de poder, muitas vezes um poder de domínio, de controle, um poder que coloca uma relação de conflitos de interesse, seja através da relação cultural, seja na relação social, seja na relação econômica. Existe uns sobre os outros, um poder que cada vez mais nós estamos vivenciando no mundo, nas sociedades, nos países, essa relação do poder de dominar, de controlar, de exercer a influência de uma formação. Nessa conjuntura de todas essas relações, de pensar, de produzir, de poder de relação, temos a filosofia, a ética,
e a responsabilidade socioambiental, que ela vem justamente compreender, analisar, estudar o pensamento, a forma de pensar. Muitas das expressões da sociedade é elaborada para uma proposta, um impulso, controlar a vida do indivíduo, fazer com que o indivíduo pense antes de agir. A filosofia se preocupa, junto com a ética e a responsabilidade socioambiental, com o que a humanidade está construindo, o que nós estamos desenvolvendo enquanto sociedade para nossa sobrevivência. E nessa relação existe uma discussão hoje bem atual. A saúde está acima do econômico. Como trabalhar os dois? De que forma podemos colocar em prática todas essas capacidades pragmáticas de desenvolvimento dos seres humanos? Na prática, e o que seria os seres humanos pragmáticos? São as pessoas, as sociedades, principalmente, quem vai em busca dos significados mais profundos da sua existência. Capacidade de fazer adequações para a própria existência da sociedade, criando regras, criando relações de convivência social com ética, com responsabilidade, buscando construir estruturas que vão cada vez mais tornando a sociedade um espaço de convivência, de respeito, de relações nas quais uma diminuição do poder precisa ser trabalhado e uma descentralização dessas relações, de uma convivência muito complexa, de relações que o poder é colocado como uma autoridade, principalmente dentro das empresas. A relação dos seres humanos pragmáticos é a relação dos seres humanos que usam a razão e não a emoção. Usa a razão em uma relação prática. E essa razão, ela faz com que as minhas ações, o meu modo de pensar, seja um modo ético, responsável, dentro da empresa e uma responsabilidade socioambiental. É uma construção de esferas, uma prática. 3 esferas, como nós vimos, que estão relacionadas: a prática social, a prática produtiva e a prática simbolizadora. Cada uma dessas esferas vai representando o nosso desenvolvimento. A prática social produz a nossa subsistência. Na prática do trabalho existe uma relação, e nessa relação o homem, os seres humanos principalmente, e a natureza, nessa prática produtiva. E na prática simbolizadora, como vimos, dá sentido à ação, à ideia. A prática simbolizadora é o pensamento concretizado, materializado. Ele está construído e consegue-se, dentro dessa relação, uma compreensão concreta das representações apreciativas valorativas. O que é isso? Atribuir valor às minhas ideias. Apreciação valorativa é eu fazer com que o meu pensamento se transforme numa ideia materializada e ele tenha valor, uma construção que leva o indivíduo para o campo do biopsicossocial. Os seres humanos dentro da sua natureza. Um ser biológico, um ser psicológico e um ser social vivendo nas relações de uma sociedade humana.